Bem-vindo à lição 6, JAAS. A tecnologia Java Authentication and Authorization Service fornece uma interface para autenticar usuários e conceder autorização baseada na identidade do usuário, ao invés das características da fonte. Com JAAS, é possível restringir um aplicativo baseado na sua localização, no seu autor ou no seu executor. JAAS disponibiliza um framework através da arquitetura Plug and Play. Fornece um conjunto de classes abstratas e, no momento de sua execução, procura por um provider necessário à classe. Ao final desta lição, o estudante será capaz de trabalhar com a tecnologia JAAS, identificar as políticas de segurança de JAAS e seus arquivos de configuração, conhecer as classes de autenticação e autorização da tecnologia JAAS, programar e administrar através da tecnologia JAAS. Uma aplicação que possui JAAS habilitada trabalha da seguinte forma. Primeiro, o framework solicita ao usuário que efetue o login, obtendo assim um objeto login de usuário. Esta operação simples para um programador, uma vez que envolve apenas a construção de um objeto do tipo login context e a invocação de um único método. O administrador do sistema é responsável pela criação de um arquivo, que contém uma ou mais diretivas que indicam o que acontece quando uma determinada aplicação possui um arquivo de registro com várias tentativas de login. O administrador do sistema também determina os parâmetros de autenticação. Segundo, o programa chama o método doAS ou doAS_privilege, recebendo do objeto login o código que pode ser executado com a permissão desse usuário. Este passo é idêntico à chamada ao método doPrivilege na lista do controlador de acesso. Terceiro, dentro do contexto criado, apenas o programa executa o código que requer uma permissão específica. Assim como todas as solicitações, este código resulta em uma chamada ao gerenciador de segurança. A arquitetura JAAS é dividida em dois componentes principais, o componente de autenticação e o componente de autorização. O componente de autenticação fornece segurança e confiabilidade para determinar quem está executando o código Java. O componente de autorização fornece recursos para restringir a ação de uma classe Java quanto à execução de tarefas sensíveis, baseadas na fonte no qual originou esta execução. Estas são as principais classes e interfaces da JAAS, que podem ser usadas, estendidas ou implementadas para tratar autorização e autenticação. Os seguintes arquivos são utilizados pela JAAS para modificar as autorizações e autenticações, conforme o comportamento do sistema. Arquivo para configuração de autenticação. Este é um arquivo de configuração, indicando o objeto tipo login module que será utilizado pela aplicação, de forma adaptável e com uma estrutura em formato de stack. Segundo, arquivo de configuração de políticas de segurança. Um arquivo de política de segurança JAAS é muito similar a um arquivo de política de segurança padrão. A sintaxe é quase a mesma e os tipos de permissão são exatamente iguais. A única diferença é a possibilidade de especificar o tipo e o nome principal de cada entrada. Classe Login Context. Esta classe é utilizada para descrever os métodos básicos usados para autenticação e permite desenvolver um aplicativo independente da tecnologia de autenticação envolvida. Interface Login Module. Esta interface é implementada por serviços de autenticação. Objetos Login Module dão suporte às aplicações para fornecer um determinado tipo de autenticação. Classe Subject.
Esta classe é usada para representar um usuário autenticado. Na sua essência, cada usuário é representado como um array de objetos principal guardados por esta classe. Existe um array de objetos, pois cada usuário terá, muito provavelmente, várias características de identificação. Interface callback. Implementações da interface callback são passadas a um callback handler, permitindo que serviços de segurança possam interagir com uma chamada de aplicação para recuperar os dados específicos de autenticação específica ou para exibir algumas informações. Estas são algumas implementações da interface callback. Choice callback, usada para exibir uma lista de opções e recuperar as opções selecionadas. Confirmation callback, usada para pedir confirmação do tipo yes, no e cancel. Language callback, usada para recuperar o local utilizado para a formatação de texto. Name callback, utilizada para obter a informação do nome. Password callback, utilizada para obter informações de senha. Text Input Callback, utilizada para obter informações de texto. Text Output Callback, usada para mostrar mensagens informativas de avisos e erros. Callback Handler. Ao se construir um login context, tem-se a opção de fornecer um objeto que implementa essa interface. Este objeto é enviado para os módulos login e, caso necessitar de uma informação do usuário, utilizamos o objeto handler para obtê-la. A implementação do arquivo de políticas de segurança da JAAS é fornecido pela classe Policy. É semelhante à construção da classe Javax Security Out Policy, mas está ligada ao núcleo de políticas de segurança. Classe Auth Permission. Esta classe estende a classe Basic Permission e pode ser usada no arquivo de políticas de segurança geral da tecnologia Java para especificar os tipos de Auth Permission que podem ser concedidos. Classe Private Credential Permission. Esta classe é usada para proteger o acesso às credenciais particulares pertencentes a um determinado subject. Esta classe estende da classe Java Security Permission. Passaremos agora para o NetBeans. Há 3 passos importantes na codificação de uma aplicação com JAAS ativado. Primeiro, construir um objeto Login Context. Segundo, utilizar este objeto para registrar um usuário. Terceiro, passar este usuário como um dos argumentos para o método doAs. Criamos neste exemplo um objeto de Login Context, usado para estabelecer um contexto pelo qual um usuário pode ser autenticado. O usuário não é autenticado ao se criar o Login Context. Isso é feito através do método Login. Considerando que a autenticação foi bem sucedida, a classe Subject é usada para representar um usuário autenticado. A chamada ao método doAs irá chamar o método run do objeto dado a partir de um determinado subject. Nesta lição vimos trabalhando com JAAS, arquitetura JAAS, classes de JAAS, políticas de segurança JAAS e arquivos de configuração, classes de autenticação, classes de autorização, programação e administração. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.